Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos hoje à segunda lição que nós estaremos apresentando nesse trimestre. Como nós já dissemos, esse trimestre nós estaremos falando sobre as promessas de Deus. E hoje a lição que nós apresentaremos serão as promessas de Deus para Israel. Parece até um tanto quanto específico, mas na verdade não é, como nós veremos durante esta aula. Eu sou o pastor José Guerreiro e eu gostaria que vocês se sentissem como eu, regozijados de estarem aprendendo essas coisas como nós estamos aprendendo aqui, ao estudarmos para passarmos para vocês. Está acrescentando muito na minha vida e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês também, meus irmãos. Na primeira aula, meus amados, nós já vimos que as promessas de Deus, elas são para toda a humanidade, não é especificamente para um ou para outro, não é uma nação ou outra nação que seria beneficiada com isso. Nós aprendemos que é o ser humano que escolhe viver ou não as promessas incondicionais de Deus e que elas vão se cumprir de qualquer maneira, independente da vontade humana, e que o homem verá e as viverá, com certeza, desfrutando delas ou não. Deixamos isso muito claro na nossa aula anterior, a primeira aula que nós fizemos. Nós aprendemos também sobre as promessas condicionais, ali eu falei sobre as incondicionais, e nós falamos também sobre as promessas condicionais, ou seja, elas dependem de uma ação humana para que elas possam se cumprir na minha vida e na sua vida. Com esta base, meus amados, que eu trouxe para vocês agora, nós vamos hoje estudar as promessas de Deus para Israel, especificamente. O texto que nos é sugerido está em Gênesis 12, de 1 a 3, e Romanos 9, de 1 a 5. Mas nós precisamos, antes de mais nada, iniciar falando que as promessas de Deus a Israel, elas começam quando Deus chama Abraão no intuito de criar uma grande nação, mas que isto já trazia em si, vamos dizer bem assim, trazia em si o propósito divino de salvar a humanidade. Nós precisamos entender dessa maneira. Essa humanidade, ela se perdeu ali pela desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva. Eles deram ouvidos ao diabo, infelizmente, e isso resultou nessa tragédia espiritual que foi passada a todos os homens. Deus, meus amados, assim, ele escolhe um homem, Abraão, como nós já vimos, e o Abraão ouve a sua voz e tem disposição espiritual, disposição mental, disposição moral, inclusive, para poder seguir os caminhos especificados por Deus. Então ali ele passou a obedecer à sua vontade, ele foi fiel, foi humilde, ele foi honrado. E nós percebemos também que com as promessas feitas a ele, elas ultrapassam ali a fronteira do povo de Israel, que é o povo deles, né? O povo judeu. E assim, ela alcança toda a humanidade. Isso fica muito claro lá em Isaías 7, no versículo 14, deixa isso muito claro. Ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. Glória a Deus, não é verdade? Ele se refere claramente ali a Cristo. Nós vimos isso também em Isaías 53, em Gênesis 3,15. Isso se cumpriu na pessoa de Cristo, como eu falei para os irmãos, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele foi ferido na cruz, mas ele foi o grande vencedor, ele foi o vitorioso. Isso está em Mateus 1, de 20 a 23, Romanos 5, 18 e 19. Agora, meus amados, o que precisa ficar claro para os irmãos é que Israel, a nação escolhida, ela não soube reconhecer, tá, que vindo do seu seio, Jesus nasceu judeu, né? Vindo do seu seio, a semente de mulher que derrotaria o diabo. Então eles não conseguiram
reconhecer, eles não enxergam Jesus Cristo como sendo verdadeiramente o Messias. É desta maneira, por não reconhecer o Jesus, eles acabaram tropeçando em vários problemas. E até hoje, pasmem isso, até hoje eles não reconhecem que Jesus é este rei, esse Deus, é o Messias que eles tanto esperam. Mas que fique claro também para os irmãos que embora isto tudo, todos os planos de Deus para com Israel, tudo aquilo que ele prometeu para Abraão, não mudaram, não mudaram. A aliança que ele fez com eles é uma aliança perpétua. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Portanto, meus irmãos, a igreja, ela não substitui Israel. Não substitui Israel, como algumas pessoas pregam por aí, ou mais especificamente são os aliancistas, já falei na aula anterior, eles pensam desta forma, eles pensam que a igreja substituiu. Israel não conseguiu, e a igreja está substituindo agora Israel. Mas, como nós já falamos também na aula anterior, nós das Assembleias de Deus, nós somos dispensacionalistas. E é certo que isso não existe, porque Deus, ele abriu ali um parêntese para que os gentios conhecessem a Cristo como Senhor e Salvador. E assim, como salvos, nós fizemos ou fazemos parte da igreja justamente com os que, dentre os judeus, não se esqueçam isso, o aceitaram e o aceitam ainda hoje, como Cristo, da mesma forma que nós. Então há necessidade da aceitação, do reconhecimento de Cristo. Entendam, portanto, meus amados irmãos, que tem um significado muito grande para nós, Igreja de Cristo, as promessas feitas a Israel por meio de Abraão. E é isso que nós veremos nesse estudo de hoje. Deus, em sua soberania, meus amados, ele escolheu e escolhe a quem ele quer. E assim ele cria a grande nação israelita. Deus vislumbrou ali, em uma pessoa improvável, um que, vamos dizer assim, humanamente falando, nós aqui, ele não poderia ser considerado capaz de, além de ser pai da nação de Israel, ser também considerado o pai da fé, né? O pai de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Abraão, quando ele morava em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia ali, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, ele vivia em uma família que adorava deuses estranhos. Isso está lá em Josué 24:2. Porém, meus irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma, afirmar que ele também praticava tais atos, porque não existe nenhuma evidência de que Abraão tinha este mesmo costume. E como todos nós sabemos, Deus usa quase sempre, meus amados, os improváveis. E prova disso é o apóstolo Paulo, um violento perseguidor de cristãos, que se tornou servo de Deus e apóstolo de Cristo. Nós podemos ler fartamente a respeito disso em Atos 9, de 1-6, 15, e assim nós podemos acrescentar vários textos para os irmãos, o que se torna desnecessário. Muitos de nós, ou quase todos, já conhecemos tudo isso a respeito de Paulo. Um outro exemplo somos nós mesmos, meus amados, nós mesmos, eu que estou aqui falando com vocês e vocês que estão aí participando desta nossa aula de hoje. Quem somos nós? Nós não temos mérito nenhum, pecadores, nós estamos aqui hoje somente pela graça e pela misericórdia de Deus, e assim é dessa maneira. Então, e portanto, vamos dizer mais ou menos assim, Abraão ele foi chamado de maneira direta e indubitável para ir a uma terra que não conhecia, conforme diz 11:8 de Hebreus, uma terra que ele não conhecia. E aí ele se afasta dessa maneira da sua parentela, daquela terra, e desta forma Deus cumpriria as promessas feitas a ele. Mesmo, meus irmãos, a despeito de suas fraquezas, ou do fato de que a sua esposa Sarai ser estéril, Gênesis fala muito disso, Gênesis 11:30, diz assim, diz que mas Sarai era estéril,
e ela não tinha filhos. Deus promete, lá em Gênesis 12, mesmo a despeito disso, Deus promete lá em Gênesis 12, 2, que faria dele uma grande nação e que o abençoaria e faria, transformaria ele num grande nome, ele seria a bênção para todas as nações. E Paulo reconhece, francamente, claramente, diretamente isso lá em Gálatas 3, de 7 a 9, onde ele deixa claro que aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão, meus amados, e aqui está se formando essa grande nação, nós fazemos parte dessa grande nação. E que além dos filhos, meus irmãos, são além de os filhos, né, além dos filhos serem benditos, eles são também herdeiros de todas essas promessas. Além de nós sermos benditos como filhos de Abraão, nós somos herdeiros também de toda a promessa feita a ele, porque todo cristão, isso nós precisamos prestar bastante atenção, todo cristão ou judeu sincero, que está verdadeiramente aos pés de Jesus, buscando a Jesus, ele é adotado por Deus e se torna seu filho plenamente justificado. Não se esqueçam disso. Digno da herança eterna com todos os privilégios, mas também com todos os deveres, prestem bastante atenção, com todos os privilégios, mas também com todos os deveres decorrentes deste compromisso. Nós precisamos nos ater a isso. Isto, meus irmãos, transcende a toda e qualquer diferença cultural, transcende a política, transcende a raça. Sabe, meus irmãos, nós vemos fartamente isso na Bíblia, Romanos 10, 12, 1 Coríntios 12, 13, Efésios 2, 15, 16, não vamos nos ater a fazer essas leituras, mas vocês podem voltar o vídeo e ver e fazer as leituras depois para comprovar. Mas vamos entrar no primeiro assunto, que senão a gente fica explanando e a aula passa. A gente parece que não, mas o tempo vai embora. O tempo pertence a Deus e nós não podemos passar. O primeiro assunto fala de Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Então vejam essa promessa, meus amados. Essa nação seria criada através de Abraão. Ela trazia a responsabilidade de que essa nação deveria ser diferente de todas as nações do mundo, mantendo características especiais, características específicas, o que foi cumprido. Isso foi cumprido sim, com o avançar dos anos, com o passar dos tempos. Interessante, meus irmãos, para comentar com vocês, é que Abraão ele já tinha 75 anos de idade quando ele foi chamado por Deus, e a sua mulher era estéril, como nós já falamos. Então nós vamos achar aqui vários pontos que vocês vão ficar pensativos, mas a gente vai tentar elucidar todos eles aqui. Então ele já tinha 75 anos quando ele foi chamado. Após alguns anos, e após ele passar por muitos momentos de risco, inclusive de perder a sua esposa, porque ele viajou por vários territórios e teve várias situações difíceis. Isso nós podemos ler lá em Gênesis 12, de 10 a 20, deixa muito claro também essas coisas. O Senhor renova a promessa com ele. Gênesis 15, 4, Deus diz assim, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, Então Deus disse assim para ele, este não será o teu herdeiro. Olha, vejam bem, este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das suas próprias entranhas. Quando isso aconteceu, meus amados, era Deus respondendo a Abraão, porque Abraão perguntou se o herdeiro dele, depois de se passar algum tempo, ou se o herdeiro não seria o Eliezer, que era o seu servo. Se Deus não iria colocar o seu servo Eliezer como herdeiro. Então Deus responde para ele que não, que sairia das próprias entranhas dele. Mas aí o tempo passa. O tempo, já falei que é de Deus, é Deus quem decide, é Ele que sabe o tempo certinho, quando deve acontecer de verdade na nossa vida, na dele e na nossa. Então, após alguns anos, meus amados,
aos 85 anos, para ser mais específico, ou seja, 10 anos depois, Abraão acaba fraquejando. Por quê? Porque ele deu ouvidos ao conselho da sua esposa Sarai. A esposa dele falou para ele se deitar com a sua serva, Agar, e aí ele foi e se uniu à sua serva Agar, com quem ele teve um filho. Esse filho se chama Ismael, se chamou Ismael, está lá em Gênesis 16, 11, o seu filho se chamou Ismael. E aqui fica clara a fraqueza humana, meus amados, fica claro, o ser humano acaba fraquejando, é difícil, a luta contra a carne é difícil, o desejo humano é muito difícil. Porém, aos 99 anos, olha, 75 para 99 anos de idade, Deus acaba mudando o nome de Abraão, de pai exaltado, para Abraão, de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, isso com 99 anos. E mudou também o nome de Sarai, que significava princesa, para Sara, que significa mãe de nações. Olha que maravilha, um momento certo, um momento certo. Como nós já vimos, Deus, no versículo 2 de Gênesis 12, ele promete abençoá-lo, engrandecê-lo e torná-lo uma grande nação, uma grande bênção, meus amados. E todos nós sabemos que quando Deus separa uma pessoa e esta se posiciona com humildade diante de Deus, ele a engrandece, sem dúvida nenhuma. Vejam Davi, que reconheceu os desígnios de Deus para a sua vida. Isso está lá em 2 Samuel 25, 2 Samuel 22, versículo 36, quando Davi louva a Deus, né? E diz que Deus deu para ele um escudo, o escudo da salvação, e a mansidão fez a Davi grande. Vejam como Deus é maravilhoso. Nascido de uma família idólatra, Abraão foi escolhido por Deus para ser o líder do povo de Israel, e com a promessa de que seria uma bênção. Você consegue imaginar Abraão vivendo esta promessa? Difícil imaginar. É como nós, hoje eu me vejo cristão, acredito que muitos de vocês se veem cristãos e não conseguem imaginar, com tudo que nós já fizemos, com tudo que nós já vivemos, com tudo que nós já passamos, e Deus, ele nos perdoa e nos coloca no caminho. Nós sabemos que Abraão, ele era um grande homem na sua terra, um homem de posses, um homem que tinha poder, mas ele demonstrou humildade diante de Deus. Ele se sentiu galardoado com esta palavra de Deus, ele se sentiu forte. E hoje nós sabemos que a própria história dos hebreus, meus amados, comprova que de fato, Abraão foi uma grande bênção para eles. Uma grande bênção para eles. Nós precisamos nos atentar também para o versículo 3, onde há a promessa de bênção para os que abençoem Israel. Mas também vem junto ali uma de maldição para aqueles que amaldiçoarem Israel em qualquer tempo e lugar, meus amados. Vejam o que está acontecendo hoje, em qualquer tempo e lugar. Nós sabemos que muitas nações, inclusive inimigas de Israel, nasceram de Abraão. Nós sabemos disso. Vocês, se não sabem, estão sabendo agora. Muitas nações que hoje são inclusive inimigas de Israel, elas nasceram de Abraão. Quando nós falamos isso, né, parece até que é uma contradição, mas não é uma contradição. Nós precisamos entender que os filhos da promessa são Isaac e Jacó. Isaac e Jacó são os filhos da promessa. Tá? Jacó, que teve o seu nome mudado inclusive para Israel, que dá o nome para os estudos de hoje, dá o nome para esta nação. Estas outras nações que eu estou falando para vocês, que são procedentes também de Abraão, elas vieram de quem? Dos seus outros 7 filhos, de Abraão. Isso, meus irmãos, se cumpre claramente ao longo da história. Os inimigos de Israel são alvos das maldições de Deus. Números 24, 9 nos deixa claro. Podemos fazer uma... Não, a leitura fica para vocês. Leiam.
vão buscar essas informações, tá bom? Um exemplo que nós podemos dar aqui para vocês seria Balaque, né? O rei dos Moabitas, que chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Deus falou com Balaão e disse para não fazer isso, porque Israel é um povo bendito. E assim o intento maléfico de Balaque não teve êxito. Não teve êxito pela interferência direta de Deus, mesmo ele tendo oferecido várias dádivas a Balaão por 3 vezes. 3 vezes. O versículo 3 também deixa claro, meus irmãos, que a vontade de Deus não era apenas para Abraão. Ok? Que fique bem claro. Leiam Gênesis 17, porque ali ele esclarece muito sobre essa aliança com Abraão. Gênesis 17 todo. Então não tem condições da gente introduzir na nossa aula, mas ele esclarece muito sobre a aliança com Abraão. Nós vemos também bênçãos para todas as famílias da terra, ou todas as nações. O propósito, meus irmãos, era tornar Israel uma nação missionária, da qual iria nascer Jesus Cristo, como de fato nasceu, o Deus encarnado, para trazer a salvação a todos os homens. A todos os homens. Desde que esses homens atendam à condição fundamental, que é crer nele. João 3,16 deixa muito claro isso. E esta, meus irmãos, é a maior bênção de Deus. A bênção de que por meio de Israel veio o Cristo, que nascido judeu, ele foi enviado para a salvação do mundo. Vejam que maravilhoso. João 4,42. Tá? Quando chegam para ele e falam, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4,23. Mas a hora vem e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão. Adorarão o Pai, né? O adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, esses, para que possam adorá-lo. É desta maneira. Então nós precisamos nos ater a isto, uma mensagem muito maravilhosa. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Se não ficou, podem perguntar através do comentário, pode entrar no meu WhatsApp também, nós responderemos para os irmãos qualquer dúvida e qualquer problema. Se nós tivermos ou ficarmos com alguma dúvida, nós pesquisaremos com certeza, meus amados, para dar uma resposta concreta bíblica. Nós aqui só falamos Bíblia, nós não inventamos, não existe invencionice. O segundo assunto fala de outras promessas a Israel. Bom, meus amados, ela fala então que as promessas elas continuam, elas vão continuar. E de cara nós vemos que foge a toda a lógica humana. Foge a toda a lógica humana, essas promessas que Deus fez. Nós como homens, imagina, uma mulher estéril vai gerar um filho de um homem que na época da promessa tinha 75 anos. Para e pensa, vamos pensar isso. Pior, né? O pior, a realização ocorreu quando Abraão tinha 100 anos. A realização da promessa do filho aconteceu quando Abraão tinha 100 anos. Lá em Gênesis 21:5 fala sobre isso. Sara, estéril, ela tinha aproximadamente ali 90 anos. Aproximadamente 90 anos. A Bíblia não é específica a respeito disso, um pouco menos, mas para ficar um número redondo, eu coloquei aqui 90 anos aproximadamente. Eu coloquei aproximadamente. Então, tenham atenção a isso, não achem um erro em mim, porque o erro está porque não se apresenta uma especificidade a respeito disso. Porém, como nós já falamos, Sara, ela já com 75 anos, ela aconselhou Abraão a tomar a sua serva Agar. Então nós conseguimos medir mais ou menos aí a idade dela dessa maneira. Então nós tentamos tirar uma média mais ou menos ali. Então, com 75 anos, ela aconselhou Abraão a tomar a sua serva Agar. E já com 85 anos, ele deu ouvidos a ela.
né? Sara tinha 75 e Abraão ali, com 85 anos, deu ouvido a ela. Vamos ver. Quando Abraão tomou a sua serva, ele teve um filho com ela, o nome dele Ismael. Esse foi o nome do filho de Agar. E Abraão, já com 85 anos, acabou por praticar esse ato, fazer isso. Essa união foi depois motivo de muita inveja. Nós precisamos entender isso. Foi motivo de inveja, de intrigas, de perseguição de Sara para com Agar. Gênesis 16, de 8 a 12, nos relata esses fatos. Mas Abraão, meus amados, ele teve as promessas renovadas nos carvalhais ali de Manre, quando viu os 3 varões em pé junto a ele, que afirmaram que Sara teria um filho. Reafirmaram que Sara teria um filho, o que causou espanto a ela, né? E ela se riu ao ouvir a mensagem deles. Gênesis 18, de 9 a 15. Gênesis 18, de 9 a 15, podem ler, vocês vão aprender muito a respeito disso. Porém, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, ela concebeu. Ela riu, achou graça, disse que muito provavelmente não aconteceria, mas ela concebeu. E ao perceber que Ismael, o filho de Agar, estava ali zombando do nascimento de Isaac, ela pediu para que Abraão a expulsasse, ou seja, expulsasse ela, expulsasse o filho daquele convívio familiar. Existia muita zombaria, e assim fez Abraão. Abraão acabou por tirar eles de lá, deu água, deu alimento e tirou eles de lá. Mas quando eles chegaram ali no deserto de Berseba, o menino já não havia mais alimento, água, o menino teve fome, teve sede e chorou. E assim Deus também ouviu o pranto dele e por fim, Deus proveu ele de água e fez promessas também a eles. Gênesis 21, de 9 a 21. Gênesis 21, de 9 a 21. Nos traz desta maneira. Meus irmãos, nós aprendemos aqui claramente que nós não precisamos criar atalhos. Não precisamos criar atalho. Abraão achou que fosse o seu servo Eliezer. Sara pediu que ele deitasse com a sua serva Agar. Nós precisamos entender e aprender que nós não precisamos, meus amados, criar nenhum tipo de atalho, nenhum tipo de meio para que Deus cumpra a promessa que Ele tem para mim, para que Ele cumpra a promessa que Ele tem para todo o mundo, para toda a humanidade, para que Ele cumpra a promessa que Ele tem para você. Então, meus amados, Deus, Ele vela pelo cumprimento daquilo que Ele prometeu, é Ele que vela. Após a morte de Sara, vejam bem, hein? Até onde chega isso. Após a morte de Sara, Abraão casou-se inclusive com Quetura. Vejam bem, após a morte de Sara, Abraão casou-se novamente, muito pouca gente sabe disso, mas ele casou-se novamente com Quetura. Ele tinha 137 anos quando ele se casou com ela, meus amados. E ali ele teve 6 filhos. Gênesis 25, de 1 a 2. 1 e 2. Gênesis 25, 1 e 2. Ele teve 6 filhos. Ele tomou novamente uma mulher, cujo nome dela era Quetura, e ela lhe gerou Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. São 6 filhos de Quetura. Ocorre que ele tinha também Ismael, que era o filho de Agar. Olha, veja bem, conseguiram entender agora? É desta maneira. E tanto, meus irmãos, os filhos de Ismael, o filho de Agar, que é Ismael, e os 6 filhos de Quetura, hoje
eles fazem parte, já naquela época eles fizeram, mas hoje eles formaram ali todas as tribos que povoaram Israel. Então esse povo está todo espalhado ali. Abraão, quando ele despediu os filhos de Quetura, ele deu para eles algumas coisas lá, então ele não deu as terras, eles não são os filhos da promessa. Eu já falei para vocês, os filhos da promessa é Isaac e Jacó. Então Deus, Abraão, me perdoem, Abraão distribuiu para ele alguns bens e dispensou. Então eles habitaram aquela região árabe todinha, uma região muito grande. Abraão também, meus amados, ele providenciou que a esposa para Isaac, antes dele morrer, através do servo Eliezer, que foi até a Mesopotâmia, e lá ele, por direção de Deus, separou a Rebeca, que era filha de Betuel, que era irmão de Abraão, inclusive, tá? Com o qual se casou Isaac. E embora, vejam bem, meus amados, olha só a situação, embora Rebeca também tenha se mostrado estéril, Isaac orou ao Senhor em favor dela e assim, no tempo próprio, ela deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, de 24 a 26. O Senhor assim, meus irmãos, o Senhor assim, meus amados, ele renovou também com Jacó a promessa feita a Abraão, que ele lhe daria daquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa feita a Abraão. Lá em Gênesis 26, 3 e 4, nos apresenta dessa forma. E assim, antes de morrer, ele abençoou os seus filhos. Esaú, meus irmãos, nós precisamos deixar claro que ele perdeu a sua primogenitura, não é porque Jacó era ruim, não, é porque ele simplesmente a trocou por um prato de comida. Ele a trocou por um prato de comida. E Jacó, orientado pelo pai, foi à casa de Labão, onde ele se casou com Raquel, Gênesis 28, 2. Então, Jacó foi orientado pelo pai e se casou com Raquel. Havia uma ordem dada que não se poderia casar com mulheres de outros povos, de outras tribos que não fossem da tribo de Israel. Raquel, meus irmãos, vejam bem, também era estéril. Nós precisamos prestar atenção porque essa história tem uma conclusão maravilhosa. Raquel, ela também era estéril. E assim, ardilosamente, estrategicamente, Labão uniu Jacó a Leia. Ele se casou com com Raquel, desculpem, e aí ele uniu ela a Leia. Ele uniu ela com a Leia. Com Leia, meus amados, ele teve 6 filhos. Jacó teve 6 filhos com Leia. Façam a conta comigo. 6 filhos com Leia. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e ela teve mais 2 filhos. Ficaram 8 filhos. Com a sua serva Bila, com a serva de Jacó, com a sua serva Bila, Jacó teve mais 2 filhos. São 10 filhos. E com Zilpa, a serva de Leia, ele teve mais 2 filhos. Fazendo assim, estrategicamente, Deus, a quantidade de 12 filhos, meus amados. 12 filhos. Por fim, esses 12 filhos foram os que formaram as 12 tribos de Israel. Isso está lá em Gênesis 29, Gênesis 29, de 32 a 35, Gênesis 30, 30 de 1 a 26, não dá para ler, mas vocês podem ler à vontade, vocês vão achar essas informações lá. Quais são as tribos? As 12 tribos: Ruben, Simão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gate, Asser, Isacar, Zebulon, Efraim e Manassés. E ainda teve mais uma filha, Jacó teve mais uma filha ainda com Leia, o nome dessa filha era Diná. Isso está lá em Gênesis 30, 20 e 21. E dessa forma foi Isaac considerado o herdeiro da promessa. Isso está lá em Hebreus 11, 17 a 19. Deus, meus amados, falou por intermédio de Isaías que pela descendência de Jessé, o pai de Davi, nasceria o Messias,
para a redenção de Israel e de todos os que nele creem como Salvador. Nós já lemos João 3,16 ali para os irmãos, e tem o texto de Isaías também. E é por isso que Jesus é chamado Filho de Davi, ou Emanuel, lá em Lucas 18 e em Mateus 1, 23. Fica claro, meus amados, a grandeza espiritual em Jesus. Fiquem atentos a essas informações agora também. Fica muito clara a grandeza espiritual em Jesus, com características jamais vistas em qualquer outra pessoa no mundo. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem, não se esqueçam disso. Ele tem 7 Espíritos de Deus, conforme Apocalipse 1:4, Apocalipse 3:1, 4:5 e 5, versículo 6 também. São os 7 aspectos que indicam a perfeição absoluta. E assim, o Espírito Santo, meus irmãos, resume a condição divina de Jesus e da terceira pessoa da Trindade, que é, a primeira delas é que ele veio para evangelizar, para curar, para dar liberdade, para dar vistas aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas 4, 18, 19. O segundo seria a inteligência, não, desculpem, poderia ser a inteligência sobrenatural dada por Deus, lá em Daniel 5:11. A outra seria que Jesus tinha também uma extrema sabedoria, que é a sabedoria de Deus em sua vida. Deuteronômio 3:9, Efésios 1:17. Ele tinha também o espírito do conselho vindo pela promessa, lá de Isaías 9, no versículo 9, no versículo 6, o de fortaleza, porque Jesus é um Deus forte, 1 Timóteo 1:7, esse muita gente conhece, o espírito do conhecimento, a onisciência, com o conhecimento ilimitado, meus amados, Efésios 1:17, muita gente também conhece esse texto, nós conhecemos vários textos desse, e o do temor ao Senhor, ou elevado respeito e reverência ao santo nome de Deus. 2 Crônicas 19, de 7 a 9, 1 João 4, 16 a 18. Ele consultava o Pai como Pai de fato, sempre humilde, sempre buscando com muita reverência o Pai. Muita reverência. E vamos chegando aqui no terceiro assunto. Terceiro assunto, a promessa da salvação para Israel. Um assunto muito importante. Vocês vejam que as aulas são até um pouco longas, mas são aulas muito boas, nos ensinam muito. Então, nós precisamos entender agora, para fecharmos essa lição de hoje, que Deus escolheu Israel, que seria uma bênção para todas as nações da terra. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, nós já falamos a respeito disso, e é o texto. Mais tarde, um pouco depois, ele o elegeu também como reino sacerdotal. Embora o ofício sacerdotal, meus amados, naquela época fosse exercido pelos levitas, como nós sabemos, era da vontade de Deus que a nação como um todo exercesse esse papel. Era a vontade de Deus isso. E que fique certo que o fato de Israel não cumprir a sua missão, Israel não conseguiu, isso não anulou, em hipótese alguma, as promessas abraâmicas. Não anulou de maneira nenhuma, mas com isso Deus trouxe, apresentou e veio e nos permitiu o acesso, e assim ele levantou a igreja como sacerdócio real. Vejam bem, duas coisas diferentes. Não confunda, eu não ia nem comentar, mas vamos lá. Não podemos confundir reino sacerdotal com sacerdócio real, porque reino sacerdotal era para Israel, um reino, uma nação sacerdotal. E sacerdócio real é para a igreja de Cristo no âmbito espiritual, levando o evangelho ao mundo, cumprindo o ID do Senhor, é a grande comissão. Eu acredito que ficou claro para os irmãos, né? Portanto, Deus fez isso, meus amados, tudo isso para nós, igreja, sem contudo rejeitar Israel. Leiam Romanos 11, 1 e 2. Ele não rejeitou Israel. E assim, por ocasião do milênio, o israelita convertido em Cristo
Vejam bem, o israelita convertido em Cristo, ou seja, o remanescente, exercerá a sua missão como reino sacerdotal. Portanto, Deus irá cumprir de fato as 3 promessas a Israel sobre a terra, sobre a descendência e sobre a bênção. Sobre a terra, porque em momento nenhum, enquanto nós estivermos aqui com os pés sobre a terra, Israel consegue herdar e ter totalmente toda a área da terra. Não, porque está muito em guerra, em luta, o pessoal tenta tomar e eles tentam pegar. É dessa maneira, não conseguiu. Israel ainda não se apropriou dessas terras. Isso acontecerá logo após o milênio, meus amados. Quando nós estudamos Israel, nós vemos que Paulo se refere e ora por eles com muita tristeza. Com muita tristeza. Romanos 9:3 nos diz claramente isso, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Romanos 9, 4 e 5 diz aqui que são israelitas, os quais pertencem à adoção e à glória e os pactos, a concessão da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. É dessa maneira. Então, para esclarecer essa leitura que nós fizemos, é isso. Paulo, ele era judeu e ao ver o povo tão abençoado e recebedores das promessas de Deus, promessas estas que ultrapassam inclusive a nação de Israel, como nós já falamos, meus amados, e atinge toda a humanidade, ele fica triste, porque ele viu que este povo eleito por Deus desobedeceu a Deus, e assim ele passa a clamar por misericórdia. Assim como fez Moisés lá em Êxodo 2, 24. Amados, saibam que todas as promessas feitas a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ainda estão de pé. Não se esqueçam disso, porque Deus, ele não muda e a promessa a eles é perpétua. A Bíblia, meus irmãos, assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Vocês leram o texto? Vocês viram? Romanos 9, meus amados, de 26 a 28, diz que haverão remanescentes. Romanos 9, 6, eu vou trazer somente isso para os irmãos, diz assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então aí nós temos uma interpretação, todo Israel será salvo, não é verdade? Vamos parar e pensar. Então esse texto ele deixa claro a salvação dos judeus, seja quando for e quantos forem. Ocorrerá com base na mesma exigência requerida a qualquer indivíduo humano. Isso vai acontecer, mas tudo que ele requer de qualquer ser humano vai ser requerido também de Israel. Uma fé sincera no Cristo crucificado, no Salvador. Paulo cita Isaías 59, 20, junto com a antiga interpretação do Talmud. Nós temos a interpretação do Talmud, ele cita que o Talmud, meus amados, ele entende que o texto se refere ao Messias, portanto Jesus, como nós vemos lá em Gálatas 4, 26, em Isaías 59, 20, 21, 27, 9, Jeremias 31, 31, versículo 33 e 34. E assim nós cremos que não há contradição entre o texto de Romanos 9, 26 a 28, entre o texto de Romanos 9, de 26 a 28, que fala para nós que todos serão salvos, que todos serão salvos, que virá de Sião o libertador e libertará a todos, E também o texto de Romanos, que fala que serão salvos os remanescentes. Nós entendemos desta maneira. Todo Israel será salvo, diz um. E outro diz que serão os remanescentes. Assim nós entendemos que todo Israel, em toda Israel haverá salvação, mas apenas para os remanescentes, ou seja, aqueles que crerem em Jesus como o Senhor e Salvador. Vimos, portanto, meus amados, nessa aula muitas informações.
teremos mais durante o transcorrer. Nós tivemos muitas informações de que o Senhor fez muitas promessas a Israel e que cada uma delas será cumprida. Todo o prometido a Abraão, Isaque e Jacó foi cumprido, mas mesmo assim o povo de Israel desobedeceu e deixou de cumprir o plano de Deus para todo o povo eleito. E assim o povo sofreu muito, sendo inclusive, meus amados, levado cativo. Eles ficaram no cativeiro, todos nós sabemos disso, 70 anos. Deus ouviu o seu clamor e os libertou. Jesus veio, veio dos judeus por ação do Espírito Santo. Pregou, curou, mas o povo de Israel o rejeitou. Mas agora o plano se realizará totalmente quando Cristo voltar em glória após o milênio. É desta maneira. Então, o povo de Israel é diferente da igreja no sentido de que eles têm uma promessa, mas ele trouxe essa promessa para nós, essa promessa foi passada para nós. Então, nós não somos, meus amados, nós não somos substitutos de Israel. Nós somos dispensacionalistas, como eu falei, e não aliancistas. Então nós precisamos entender disso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Ficamos para a nossa próxima aula. E na próxima aula nós falaremos sobre as promessas de Deus para a igreja. Não percam, é muito interessante. Eu já comecei a trabalhar um pouco esta nossa aula aqui. É muito interessante, de verdade. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês.